ouvintes do Reabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Meu nome é Dinorá, eu sou a idealizadora da Clínica Neuro Readaptar. Hoje nós temos aqui a doutora Marília, ela é médica, ela faz atendimento em neurologia pediátrica e pediatria. Seja bem-vinda, doutora Marília. Obrigada. A doutora Marília vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal dela e depois comentar conosco como é que são os atendimentos que ela oferece dentro da clínica. Boa noite, Dinorá. Eu já venho agradecer pela abertura de conhecimento. Meu nome é Marília Lara, eu sou pós-graduada em neuropediatria. Estou realizando esse nível de atendimento por quê? Por paixão. Eu exercia a profissão na atenção primária, mas sempre gostei muito da criança. Era um sonho no qual eu sempre tive ser pediatra, né? E por divergências de vida, por não conseguir efetivamente estar fazendo essa residência médica, né? Vou explicar um pouco. Na área da medicina, a gente tem duas formas de ser especialista numa área. A residência médica, na qual você tem que trabalhar uma carga horária específica por vários anos e tem um rendimento, e a pós-graduação. Então, assim, como você falou para mim falar da minha vida pessoal e profissional, Marília, antes de ser médica, é Marília, né? E eu tive um diagnóstico de esterilidade há alguns anos atrás. E Deus me mandou a minha filha no mesmo ano que eu passei na residência médica. E eu fiquei entre filho e residência e escolhi a minha filha. Então, daí veio o atendimento em neuropediatria, porque eu fui para pós-graduação e esse sempre foi meu sonho. Eu já finalizei ela tem mais de 2 anos, não tinha muita abertura de início, porque quando você é CLT, você tem muita dificuldade de sair da estabilidade e ir pro batidão de ser autônomo. Quem é autônomo sabe do que eu tô falando, não é fácil. Você venceu o dia a dia com unhas e dentes sozinho. E Dinorá foi a minha primeira porta de abertura que me deu aquele engajamento. Começa meia hora por semana, começa um dia por semana. E hoje em dia eu sou autônoma. Eu consegui sair do CLT, então sou muito grata de Dinorá e a Neuro Readaptar. E eu abraço todas as filiais dela, Loanda, Colorado, Maringá, Arapongas, eu tô em qualquer lugar, assim que eles precisam, eu tô abrindo agenda e a gente tá indo para lá. A atenção à neurodivergência. Atendimento em neuropediatria, a gente tem um leque, né? Não só as neurodivergências, que é o tema que a gente vai mais falar aqui, que é o que acalenta nosso coração, mas se abrange epilepsia, malformação congênita, paralisia cerebral, síndrome de Down, as síndromes genéticas no seu geral, pacientes que sofreram algum tipo de trauma e tem algum transtorno de contusão cerebral, AVC, enfim, abrange tudo isso. Mas nosso amor, nossa paixão é o autismo, é o TOD, é o TDAH, é as dificuldades de desenvolvimento infantil no geral. E o meu atendimento, assim, eu não posso falar porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que tá todo mundo correndo atrás do melhor sempre. Mas realmente eu faço com muito acalento, muito amor, muito respeito, muita humildade, sempre visando o quem tá por trás da criança. Para a gente ter um atendimento digno à criança, a gente precisa de ter pais bem colocados, bem estudados, ciente do que é a doença. Então, de nada adianta eu tratar a criança se eu não tratar o entendimento desses pais e como está sendo a conduta dentro de casa. O dentro de casa é 90% do nosso trabalho. Depois as coisas com a terapia, a criança voa, quando está tudo muito certinho dentro de casa. Doutora, e como é que esses pais conseguem ter a primeira percepção de que existe algo diferente no filho? Tá, é assim, essa é a parte que eu mais amo. Inclusive, o spoilerzinho, ano que vem eu vou ser coautora de um livro sobre intervenções precoces no diagnóstico. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque não é fácil. Então, assim, quando a gente começa a ver os primeiros sinais, quando ele é um bebezinho de 2 meses, mãezinhas aí entram mais vocês. Quando você tá amamentando no peito, ou quando você tá fornecendo leite, você tem que ter a percepção se esse bebê chora por conta do mamar. O bebê tem que ter percepção de fome, ele tem que chorar. Esse bebê, a hora que você vai dar o mamar, ele tem um contato visual, ele olha para você, ele tem uma reciprocidade nesse olhar. Depois, quando passa dos 4 meses, esse bebê já tem um sorriso social,
ele já começou a tentar imitar os ruídos. Não chega a ser um balbucio por completo ainda, mas imitação de ruídos, o olhar, o sorriso, o buscar a mamadeira, o peito. Gente, a gente está numa sociedade hoje que não querem mais amamentar. A gente pode fazer outro dia a importância da gestação e da amamentação e do parto normal. Mas é de suma importância todos esses processos naturais. Voltando lá na embriologia, na gestação, os primeiros 3 meses de gestação é a parte embrionária desse feto. É a parte que desenvolve o cérebro. Se vocês tiverem exposição química, se vocês tiverem exposição de infecção recorrente, de psicossocial, muito estressada, passando por muito problema, se você tiver uso de álcool, uso de droga, exposição química no trabalho, esse bebê também vai estar sofrendo exposição e aumenta o risco de transtorno. Não é que isso vai dar o transtorno. Se ele tiver epigenética, vai aumentar o risco dele ter a doença. Então, mulher, período fértil, não está usando anticoncepcional, tem relação, você está com risco de engravidar. Nós somos adultos, nós temos que ter consciência de que podemos gerar um feto. Então, começa daí. Voltando lá para os 4 meses. Sorriso social, balbucio, interação com o olhar e o buscar o mamar. Creche. Quando o bebê vem comigo da creche. Ai, doutora, meu bebê tá muito assado. Isso eu tô falando na puericultura. Tô falando lá no atendimento pediátrico normal, quando vem cada 2 meses no início da vida. Assadura de repetição por fralda da creche. Por quê? Porque esse bebê é muito quietinho. A professora tem 30 alunos na sala, ela não vai se preocupar com o bebê que tá o dia inteiro no bebê conforto sem chorar. Ela vai dar atenção maior para aquele que tá botando fogo na sala. Então, por quê? Não chora nem por conta de mamar? Tem alguma coisa. Então, os extremos chamam atenção. Tanto o bebê que não chora, que dorme demais, que não tem fome, que não tem sentimento de frio, que não tem sensação de calor, e aquele bebê que é muito agitado, muito agressivo, movimentos incorporais repetitivos. Então, assim, o diagnóstico vem desde aí. Eu não posso dar diagnóstico num bebê de 4 meses, mas eu posso já, sim, sinais de alarmes desde então. 2, 4, 6 meses, o bebê já tem que estar sentado sem apoio para iniciar a alimentação. Introdução alimentar, o bebê já desde 6 meses, cospe pastoso, coloca na boca, mas empurra com a linguinha, sensação de pelo, tipo assim, uma goiaba. O paciente já tem uma dificuldade com a carne. Enfim, você percebe que ele tem um sensorial da mão. Você dá um pedacinho, a hora que ele pega, já tem náusea, tem um sensorial da mão. E aí fica uma dica. Mãe, se a sua filha tem uma dificuldade sensorial, como que a gente trata sensório? Estimulando o sensório. Então, não é porque ele teve um episódio de recusa que você nunca mais vai tentar. Sim. E aos pouquinhos, sempre um pouco, sempre tolerando e respeitando o limite da criança, mas você tem que tentar e tentar e tentar 500 vezes se necessário, mas você tem que estimular a introdução alimentar. Vegetais, frutas, verduras, carne, até 1 ano de vida, sem condimento e sem sal. 600 vezes. Ah, mas dá trabalho fazer papinha, dá trabalho cozinhar um pedacinho de brócolis toda a refeição? Dá trabalho, mas criança dá trabalho. Não tem outra forma de ser mãe sem ter trabalho, não tem. Se tiver sendo uma maternidade sem trabalho, tem alguma coisa de errada. Busca atendimento, porque tá errado. Sim. O quanto... que eu vou dar um aspa aqui, tá? O quanto que é importante a gente ter esse olhar em saber tá em excesso ou tá em falta? Né? Essa criança, ela tá... Mesmo que ela fique com a mãe, que ela não fique lá dentro numa escolinha, numa creche, né? Mas que ela fique com a mãe, porque às vezes é mãe de primeira viagem, ela não tem aquele parâmetro de saber assim, será que tá dentro do correto? Será que tá dentro? Não, porque quando a mãe já é o segundo filho e estão com essas características de ou exacerbado ou tão rebaixado, ela tem essa percepção, mas quando não, talvez ela não tenha. E aí vem a dica de
ouvir os irmãos, né? Os tios, ouvir os Sim, vizinhos, os ter esses avós. parâmetros, os avós, e poder oferecer as experiências, Sim. né? Porque às vezes acontece, ai, não, vai se sujar, ai, não quero que ele mexa na comida porque ele vai se sujar. E precisa, Tem que né? se sujar. Faz Uhum. parte do processo. Ele se suja para depois não se sujar, né? A criança, ela vai pegar, por exemplo, quando chega a fase dela começar a pegar giz de cera e Uhum. rabiscar. Então, primeiro ela sai fora da linha para depois ela colocar dentro Sim. de uma linha. Então, isso tudo é um trabalho constante. Igual você falou, não quer ter trabalho, é só não ter filho, né? É uma brincadeira que a gente faz É. mesmo. Porque realmente, quando a gente se doa e a gente deseja ter o filho, a partir dali, nós somos responsáveis, né? Nós, como mãe, eu, você, nós somos mães hoje, a gente é responsável por aquele ser. E o desenvolvimento dele faz parte. E não é porque, às vezes, a criança, penso eu, né? Que a criança ela não tem um possível diagnóstico, que a gente também não vai ter esse olhar. Porque, às vezes, a criança não tem um diagnóstico, mas por ela não ser olhada, ela passa a ter estereotipias, né? Ela passa a apresentar condutas inadequadas, mas porque talvez ela não esteja sendo olhada. E isso é importante, por isso que é tão importante, né, doutora? A gente ter o olhar da mãe, a presença da mãe, porque é o que a gente veio conversando um pouquinho antes aqui do podcast. A terapia, quando a criança, essa criança ou esse adolescente, ele já entra na terapia, ele fica ali, que for, meio período, 4 horas, mas o dia tem 24 horas. Então, são 20 horas sem a condução do que deveria ser realizado, né? E pensando nisso, assim, a neurologia pediátrica ou a pediatria, ela vai até que idade? Ela inicia ali na puericultura, né? E depois ela vai até que idade? Para as pessoas entenderem. Eu levo em qual médico? Eu levo num neurologista pediátrico, num pediatra, ou eu tenho que buscar um neurologista adulto, por exemplo? Então, assim, ó, quando a gente pensa em início de tratamento de pediatria, quando a gente tem um bebê já prematuro, a gente tem que ter a lucidez, né? O padrão ouro, que a gente chama, o ideal. Que sempre saia com uma avaliação neurológica e intervenção precoce. Se tem uma musculatura afrouxeada, se tem uma falta de rigidez, chama manobra de Ortolani, ali, né? Eu não sei me expressar assim, em alguns termos técnicos. Se você vê que ali na mamada tem aquela dificuldade por conta da falta de musculatura oral, algo chama atenção. Vamos para fisioterapia? Vamos em casa? Fazer manobra de destravamento, esperar 10 segundos, soltamento e fazer isso várias vezes para fortalecer. Às vezes, por conta da posição do bebê no embrião ali, né, numa barriga, nasce sim com torcicolo congênito, precisa de fazer um processo De de intervenção intervenção, essencial né? ali, né? Então, Inicial. assim, isso quem vê é o pediatra, ou às vezes no SUS o clínico geral, porque a puericultura no SUS é clínico geral, pediatria é mais no privado, quando tem plano de saúde que vai já desde sempre no pediatra, na puericultura. Sim. Lembrando que pré-natal, o bebê quando nasce prematuro, já tem que passar por uma avaliação com neurologia desde sempre para Sim. disseminar essas intervenções. Independente, né, doutora? Do Independente, tempo de independente, prematuridade, né? Porque, que nem independente, eu tenho 2 prematuros. Um nasceu de 26 semanas, já tinha 100% de certeza. 100%, Né? A outra nasceu de 35 semanas, mas mesmo assim, mesmo né, assim. os dois tiveram. Foi necessário que eu pudesse ter um olhar diferente do que se eu tivesse nascido ali de 38, 42 semanas. Você tem os dois extremos, o prematuro extremo e o prematuro, Sim. né? Independente do nível de prematuridade, é óbvio que quanto mais intenso, maior a abrangência de riscos. Sim. Porque nada é 100% na medicina, não é porque é prematuro de 25 semanas que ele vai ter um monte de coisa. Sim. Mas ele tem riscos inúmeros maiores, Sim. né? E a gente sabe do estilo de vida que seu filho leva. Sim. E a sua menina, prematura, mas bem mais leve. Então, se começa essa intervenção precoce já desde os primeiros dias de vida, a gente leva um futuro que às vezes é imperceptível. Que nem tem, não, ela não tem nada, ela é normal. Por quê? Porque a mãe, a família, fez uma intervenção precoce. Sim. E aí, até quando, né? Isso daí varia muito.
Eu, Marília Lara, tendo até 15 anos. Sim. Até porque eu, Marília, não consigo soltar o cordão umbilical do SUS. E aí eu brinco que no SUS a gente não escolhe. Então, eu Sim. atendo até 15 anos, tanto no privado quanto no SUS. Mas tem pediatras que é até 12. 11 Entendi. meses, 29 dias. Então, Que assim, daí, entre aspas, entraria já na na adolescência. adolescência, exatamente. Mas Sim. eu até 15 anos, eu acho que cabe, até porque se a gente pegar no CDC de 2021, que é a última atualização, a própria Sociedade de Pediatria postergou um pouco por conta da pandemia. Sim. Então, que eram padrões até antes de 2021. Por exemplo, um bebê para andar até 1 ano e 2 meses, passou para 1 ano e 5 meses, que é o normal, Sim. que é o habitual, né? Sim. Então, a gente só pode pensar em atraso motor a partir de 1 ano e 5 meses. Eu, Marília Lara, de novo, porque isso existe dentro da conduta médica, cada médico tem sua conduta. Eu não vou ficar esperando até 1 ano e 5 meses um bebê que não tá nem engatinhando, nem mantendo um apoio, ficando em pé com apoio. Sim. Eu já prefiro, pai, mãe, vamos estimular? Pegar mesmo na mão, mostrar vídeo na internet, como que faz? Sim. Em casa. Porque físio não tem todo mundo. Sim. SUS não tem para todo mundo e nem todo mundo tem condição de pagar no particular. Sim. Outra pergunta muito comum para mim, quantas horas de terapia que tem que fazer? Eu não gosto de estipular a hora. Você é Depende do fisioterapeuta. sintoma, né? É você que tem que avaliar qual que é a Sim. necessidade. Eu sou a médica, eu vejo necessidade de realizar. Sim. Mas é você, como profissional, que tem que falar para mim: doutora, olha, tá muito grave, vamos lá 2 horas por dia. Sim. E aí é uma consciência também. O paciente é fora do típico, ele é atípico. Qual que é o nível de tolerância? É Sim. meia hora por dia? Então não leve uma terapia de 2 horas. Leve uma terapia todos os dias de meia hora. Sim. Mas Até que ele também se adapta. se adapte a isso. Exatamente. Não consegue todos os dias? Consegue 2 vezes por semana? Aprenda, faça em casa todos os dias meia hora. Sim. Mas faça. Sim. Porque se não estimular, não vai desenvolver. Se não desenvolver hoje, que é uma criança que está debaixo das suas asas, tá tudo bem, você faz por ela. Mas depois dos 16 anos, que aí para de passar comigo, ele vai se tornar um adulto. Sim. A mãe vai estar ali o dia inteiro, Não. fazendo, buscando. Não É vai. o que eu falo, assim. Então, vou passar um pouquinho para o meu lado de fisioterapeuta, mas mãe de um prematuro extremo, Uhum. né? Então, o meu filho, ele já saiu da UTI, da maternidade, eu pensando, preciso de reabilitação, né? Ele, com 2 anos de idade, ele não sentava sem apoio. E ele foi andar com 5 anos. Só que eu, na época, intensivei muito. E eu intensivei na reabilitação com outros profissionais, porque eu não fiz a reabilitação dele no início, justamente porque, primeiro, eu me cobrava muito, comecei eu fazer. Daí, eu levei ele até, na época, para um neurologista pediátrico, ele falou assim, calma, você é mãe, o seu toque tem que ser de mãe. Eu, ufa, beleza, tá bom. E aí, depois eu fui passando a bola para amigas minhas, né, Sim. que eram fisioterapeutas, porque eu falo que fisioterapeuta tem muitos por metro quadrado. Então, a gente encontra várias aí. Mas elas foram atuando. Então, eram 2 horas, 3 horas por dia, só que no meu momento de brincar, eu sempre incentivava ele em movimentos. Então, tudo que eu pensava era movimentos. Tanto que chegou uma época, eu lembro, assim, que o Murilo devia ter uns 6, 7 anos, e eu levava ele para parquinho. Ele começou a andar com 5 anos, né? E eu levava para parquinho, chegou uma hora que ele não quis mais ir para parquinho. E aí eu fui perguntar para a psicóloga dele, falei: "Mas por que ele não quer ir para o parquinho? Eu quero levar ele", né? Ela falou assim: "Você leva com qual intenção?" Eu falei: "Obviamente que é de terapia". Aí ela: "É por isso que ele não vai, porque ele sabe que ele vai lá para ser estimulado". Eu: "Tá bom, entendi o recado, né?" Mas hoje o Murilo tem 16 anos e em todos os médicos que nós passamos, ortopedistas, neurologistas, nutrólogos, todo mundo, todos que eu levo, que às vezes nem conhecem que eu sou fisioterapeuta ou que a gente tem clínica, eles falam, Dinorá, seu filho não estaria da forma que ele está se não fosse por você. Porque faz muita diferença você se importar. Faz muita diferença você não ficar somente delegando para outros, mas para que na hora que estiver dentro da tua casa, você tá ali ajudando a regular, dando apoio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu lembro que quando a gente começou a pôr ele para andar, é andar, é andar. Se eu quero fazer uma criança andar, ele não pode ficar na cadeira de roda.
senão ele não vai alcançar marcha, né? Isso como o olhar do fisioterapeuta. Ele chegou para mim, depois de um ano, assim, massivamente tentando colocar ele para andar. Ele falou assim, mãe, você não me ama mais? Daí eu, meu Deus, engoli seco, né? Eu falei, por que que você tá me perguntando isso? Ele falou, você não me pega mais no colo. Aí eu sentei, conversei com ele e expliquei o motivo. Porque é que eu sempre pedia para que ele pudesse andar e não ficar eu carregando no colo para cima e para baixo. E aí ele entendeu. Então hoje, tudo que eu vou conversar, tudo que a gente vai propor, se é uma cirurgia, se é o porquê que ele está indo nesse médico, por que a gente está querendo essa visão, eu explico. E ele compreende. Então, todas as pessoas que ele passa, ele fala, nossa, mas ele é tão assim. Ele entende o que ele está acontecendo, ele não fica bravo, às vezes as pessoas perguntam, porque você leva para saber a opinião disso, daquilo. Eu falei assim, não, porque ele entende o processo, ele sabe que se eu não cuidar hoje dele, quando ele tiver adulto, e olha que ele já está com o pezinho lá na vida adulta, que ele já vai fazer 17 agora em novembro, nós estamos em setembro, então ele não vai ter a vida dele. A ideia é, eu tenho meu filho, para que eu tenho filho? Para ele depois ter uma vida social, para ele poder casar, para ele poder ter a profissão dele, a escolha dele, né? Então, quanto que é importante esse processo inicial, né, de intervenção, até porque a demanda social é menor. Então, na escola, no ensino médio, no ensino fundamental 2, é muito mais demanda de prova, de trabalho, né? As pessoas que podem chegar a isso, do que na infância. Então, na infância, a gente precisa fazer esse estímulo, que é onde eles vão aprender, né? Sim. Então, meu olhar hoje de fisioterapeuta e de mãe que orienta outras mães, porque a gente tem tantas outras mães que nós orientamos, é esse. Dê atenção nesse início, nessa estimulação essencial, né? Tem mães que ainda vivem o luto. Eu vou fazer, eu não quero fazer. Aí ele tá sofrendo, gente, não tá sofrendo. A criança, ela brincaria ali 4 horas tranquilamente se ela fosse típica, né? O que tem que observar é onde você está procurando essa intervenção. Está sendo saudável para essa criança? Ela está brincando na terapia? Ela está sendo estimulada de uma forma lúdica? Tá tudo bem. Se ela não estiver sendo estimulada de uma forma lúdica, for um terapeuta que lida com adultos, provavelmente ela não vai querer, não vai chorar o tempo inteiro, vai ser muito maçante, né? Então, quanto que é importante essa tua fala hoje, de que precisa dessa intervenção precoce, ela é necessária para o desenvolvimento lá na vida adulta, porque as pessoas não têm essa noção, eu só tenho noção do hoje, o hoje eu coloco embaixo da minha asa, né? E o quanto que é importante o olhar do pai, o quanto que é importante essa intervenção realmente dele ali, nesse momento, né? Doutora, dentro da sua parte clínica mesmo, quais são os casos que mais aparecem hoje? A gente sabe que o TEA está lá em nível número 1, parece muito, e eu brinco que acabou, não tem mais síndrome de Down, não tem mais paralisia cerebral, mas assim, ainda existe muito casos de prematuridade, ou realmente assim, olha, de 10 pacientes que entram na tua clínica hoje, 9 são transtorno do espectro do autismo e 1 está dentro ou da síndrome ou da paralisia cerebral? O que você, ou de distrofias, né? O que você me fala hoje sobre isso? Assim, de fazer um adendo, né? O porquê que a sua clínica é tão sólida? Amor. Você abriu a sua clínica embasada em amor. Sim. E o maior amor do mundo é o único amor que na Bíblia é comparado com o amor de Deus, que é o amor da mãe, né? Por isso que você tá tão à frente, num centro que tá tão presente esse diagnóstico, né? Maringá é uma referência em saúde, né? Sim. Então, assim, por isso. E é isso que eu passo para os pais. Amem acima da doença. Sim. O transtorno não é uma doença, o transtorno é uma condição. Seja ele qual for, o autismo, a paralisia cerebral, a doença neurológica é uma coisa que casa, não tem cura. Tem que olhar além do diagnóstico. É o para sempre ali. E o para sempre não é o hoje, o para sempre é o para sempre. E depois. Sim. Tá? Então, assim, é isso, é o amor. Você tá tão bem, seu filho tá tão perfeito, que às vezes as pessoas no olhar de fora da medicina acham que não, tá tudo bem. Mas pra gente, médico, é um milagre. Sim. Entendeu? Acho que você já deve ter ouvido isso. Eu falo isso pra ele todo dia.
É um milagre. O dia que eu vi ele a primeira vez, eu falei, é mentira. Ele não Ele tem não tudo nasceu isso de aí. 26 Não. semanas. Então, assim, é o amor. Se a gente não fizer com amor, nada vai dar certo. Nada vai rolar, vai tudo ficar pra trás. Mas voltando lá. Sim, o autismo é a maior prevalência, incidência, assim, estourado por conta da epigenética, por conta da neuroplasticidade, por conta dos hábitos ruins que hoje em dia as crianças vivenciam. Lembra que eu falei da parte gestacional? Antigamente as mulheres não tinham tanto acesso à bebida alcoólica e a químicos e essas coisas. Hoje em dia a gente tem muito acesso. Por isso que eu tenho essa visão de dar uma dica. Você quer engravidar? Fique sem beber, fique sem tomar remédio para emagrecer. Vamos suplementar, porque a desnutrição não é só quem é muito magrinho. Existem Sim. inúmeros obesos que são desnutridos, bariatricados. Então, assim, isso tudo gera alterações de epigenética. Deficiência intelectual é uma coisa que está bem prevalente hoje em dia. Sim. Então, a gente precisa de ter um olhar de eletroencefalograma, de ressonância magnética de encéfalo, até que ponto é um atraso por conta de um espectro, ou até que ponto tem sim um transtorno de deficiência intelectual, algum nível de paralisia cerebral, porque por mais que a medicina esteja muito avançada, existe muita prematuridade. Sim. Hoje em dia a gente está ligado no 480, né? Nem mais no 310. É. Então, assim, a mulher acaba tendo um parto já eletivo antes de 38 semanas. Sim. Por conta de tempo. Escolha, né? Às Escolha. vezes. Entendeu? Então, assim, e o estresse durante a gestação, né? Uhum. Então, acaba que às vezes dá bolsa rota antes aí do tempo, entra em trabalho de parto antes ali do tempo. E isso são fatores que a gente chama de epigenética, né? E por isso que tá tendo tanta incidência disso. TOD, na minha opinião, é um dos piores transtornos a ser tratados e também está muito presente por conta de estímulos ruins, jogos agressivos, desenhos agressivos, palavreados agressivos, a criança aprende. Então, muitas vezes, hoje passou isso comigo, entra no meu consultório e fala, doutora, minha filha, ela é um amor, ela é carinhosa, ela é abençoada, ela tem um diagnóstico de TEA, mas tem hora que ela começa a me xingar, a gritar, falar, me bater, me morder, e eu não sei, eu não entendo o que acontece. Aí eu me assusto, penso num Aham. TOD, né? Sim. Associado com TEA, super comum. Mas aí eu começo a falar, como que você educa a tua filha? Como que o pai chama atenção? Como que vocês são tratados? Quando vocês estão ali fazendo um churrasco, uma social em casa, como que vocês se comunicam entre vocês? Uhum. Porque a criança, ela aprende de algum lugar. Sim. Então, se você tem que aumentar a voz com um ser humano de 5 anos, com 12, 14 quilos, e, sei lá, 1,10 m, você perdeu a razão. Sim. Aumentar a voz para uma criança, um deficiente ou um idoso, você perdeu a voz. Uhum. Você perdeu a razão. Esquece. O adulto tá sendo a criança e você tá sendo... O adulto tá sendo a criança e você tá sendo a criança. A criança tá sendo adulto e você tá sendo criança. Por quê? É você o pilar. É você a referência. É você que tem que ter estabilidade emocional. Ela não tem maturidade emocional ainda para lidar com as emoções. Sim. E aí, se a mãe... Mães, me perdoam. Eu também já gritei, tá? A gente, nunca, né? às vezes, deveria perder as estribeiras, porque sim, é estressante passar o dia com uma criança que você tem que ficar, escova os dentes, toma banho, não faz sujeira, guarda o brinquedo. Para isso existem as rotinas visuais, tá? Então, assim, eu sei que estressa, eu sei que cansa, principalmente quando você abandona a sua vida, você deixa de ser a pessoa e se torna sua mãe. Uhum. E isso é muito estressante. Por isso que uma das primeiras falas que eu tive, eu preciso principalmente de tratar os pais, Sim. conscientizar, ensinar, educar, para depois eu estar tratando a criança. Se eles tiverem gritos, xingamentos, palavras inadequados e agressão, é o que você vai estar ensinando. Sim. Então, assim, não tem outra forma sem ser o amor. E o quanto que esse embasamento entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe da criança, essa criança leva. Porque o quanto que nós, adultos, temos hoje de, vou pôr assim uma aspa, um trauma
de infância. E que a gente leva isso para a vida adulta, que nos atrapalha na parte social, de trabalho, financeira, enfim, em várias coisas. Então, eu falo assim, esse olhar ele é tão importante, esse acolhimento, quando a criança ela grita, ela tá querendo dizer alguma coisa. Uhum. Então, para e olha nos olhos e dê atenção. Estou aqui, pode falar, o que que você deseja? E aí a mãe, ela tem que estar mais firme, porque geralmente, gente, e assim, eu gostaria muito que fosse 50-50, né, por cento, pai e mãe ali no tete a tete. Mas a mãe é a mãe. A mãe é o pilar, quando tá doente é a mãe, quando dá problema na escola é a mãe, enfim, a mãe tem que estar ali. Então a mãe precisa estar mais forte, mais firme. Então a mãe precisa também buscar esse acolhimento, né? Se eu não tenho, às vezes, uma válvula de escape, onde eu possa me ver como mulher e me ver como pessoa, eu preciso procurar em terapia, que é o que a gente precisa, que na verdade todo mundo Todo mundo precisa. precisa. A gente precisa se centrar em alguma coisa, né? E nesse centrar é onde a gente pode oferecer o nosso melhor, porque se eu não estou bem, como é que eu vou oferecer uma educação para o meu filho, uma forma que eu possa conduzi-lo a ser um adulto saudável, um adulto melhor, um adulto que vai viver nessa sociedade aí que, sei lá, daqui 10, 15 anos, 20 anos, a gente não sabe como é que vai estar. As coisas estão aceleradas, é muita informação, as crianças estão tendo a informação muito cedo, informações às vezes nem sempre tão boas, né? O ser humano está ficando doente. Então, o quanto que é importante esse olhar dos pais, que eles estejam realmente firmes no propósito da educação e o olhar dessa mãe, que essa mãe precisa sim buscar ajuda quando ela não consegue ter essa ajuda. Sim. Ela precisa desse apoio. E hoje eu vejo que nem lá na clínica a gente tem um grupo que chama Eu Me Cuido para Cuidar. Sim. Nós iniciamos isso há uns 3 anos. Ele ficou meio na geladeira por 1 ano e nós retornamos agora. Então, é um cuidado que a gente tem com as mães. Então, ali é um processo terapêutico, né? É um processo terapêutico em conjunto. Não é de 1 para 1, como dentro de uma sala com um psicólogo diretamente, mas é uma equipe de psicólogos que estão lá atuando e que a gente abre esse espaço para que essa mãe também se olhe, ela consiga se entender fora dessa bolha, desse contexto, se reconhecer como mulher e entender assim, eu posso ser mãe, mas eu também posso ser mulher. Eu posso ter esse meu outro olhar, porque nós somos várias coisas no mesmo dia, né? Então a gente tem esse acompanhamento e ele é muito importante. Então, as pessoas que talvez não tenham essa possibilidade e que quiserem fazer parte, pode entrar em contato conosco, tá? A gente abre esse espaço. A gente abre primeiro o espaço para os pais que são da nossa clínica, porque justamente eles precisam desse apoio, né? E é um trabalho que a gente oferece gratuitamente. E o quanto que é importante. Mas eu sei que na cidade existe vários. Então, é uma das possibilidades, né, desse olhar que a gente pode estar oferecendo. E você percebe que as mães, assim, chegam realmente mais estruturadas ou não? Sim, assim, eu tenho 3 falas que eu sempre falo para as mães, né? O próprio palavrão já diz tudo. O filho é da mãe. Porque, assim, não tem definição melhor do que essa. O filho é da mãe. Infelizmente, às vezes, tem algumas crianças que acabam perdendo a figura materna e aí o pai tem que entrar ou a avó tem que entrar em ação, né? Porque por abandono. Ou falecer, né? Via óbito. Mas, assim, a segunda fala é maturidade emocional. É uma aprendizagem. É você ensinar o seu filho como ser maturo emocional. Eu sofro isso dentro da minha casa hoje. Eu sou uma pessoa extremamente calma. Eu penso muito antes de falar. Eu não ajo na impulsividade. Essa é a minha forma de agir. O meu esposo já é o oposto. A hora que ele viu, ele já cuspiu. E aí ele tem que pedir perdão. E isso acontece dentro da minha casa. Então, a gente precisa de estar como casal, que hoje em dia é um privilégio para um filho ter os pais. Sim. Que hoje em dia a sociedade são de pais divorciados, né? Então, assim, a gente precisa de se adaptar a isso. Eu, como sou religiosa, sou católica, às vezes eu preciso, até de ter um pouco de zelo no que eu falo, porque às vezes eu vou mais pro lado da minha religião. Então, assim,
Eu e meu marido, a gente tem que sentar de vez em quando, e a gente chama de reunião. Lucas, vamos ter uma reunião. Por quê? Tá tendo divergência de conduta aí perante a Lara. Eu não Sim. quero que ela tenha esse tipo de trauma. Eu passei Sim. isso com meu pai. Não é que meu pai me batia, mas meu pai é autoritário. Meu pai chama voz ativa, que meu pai, ele começava a aumentar a voz. Eu já tava chorando, desculpa, perdão. Eu nem tinha feito nada. Aham. Era só, sabe? E eu não quero esse medo. Eu quero que a minha filha tenha respeito. Respeito. E é aquilo que você falou, o trauma da infância. O gritar, o bater, o falar, o às vezes nem explicar. Então eu olho assim para os pais que estão desesperados com o diagnóstico, não sabe como lidar, porque grita, porque chora, não consegue ir no mercado, não consegue ir numa missa. Eu falo, calma, respira. O que que acontece? É não verbal? Ele não consegue se comunicar? Aponta, chama, ensina a criança Libras. Não precisa de ser a Libras. Sim, mas se Ensina o comunicar. seu gesto de Libra. É, dor, amor, pai, mãe, avó, fome, sede. Ensina. Sim. Filho, olha no olho e fala, filho, quando tiver com dor, dor. Quando tiver com amor, amor. Quando tiver com sede, quando tiver com fome. Aham. Aponta o que você quer. Sim. Porque crianças não verbais, pensa você passar um dia sem poder falar e não conseguir se comunicar. Faz o teste. Às vezes eu olho para um pai e para uma mãe que querem que eu troque a medicação com 15 dias tomando, eu falo, toma um remédio. Aham. Vê qual que é a reação que você vai ter. Não é legal. Sim. Ritalina não é legal. Sim. Tem efeito colateral. A criança precisa de um tempo para se adaptar. Sim. Calma. Vai dar tudo certo. Segura, confia na mão de Deus e na minha. Porque se a gente não tiver um triplé, os três ali junto, Deus, nós e vocês, não vai rolar. Sim. Então, assim, não tem como ser de outra forma. E a mãe, quando ela tá desestabilizada, ela desestabiliza a casa inteira. Sim. Porque ela deixa o marido louco. Porque ela quer tudo pra ontem, ela quer tudo pra agora, ela é muito imediatista. Mas é porque ela tá exausta. Exausta, é uma estafa, né? Então, você precisa de... Eu quero que meu filho tenha hábito de leitura, tenha hábito de leitura. Eu quero que meu filho tenha atividade física, eu quero que meu filho tenha uma alimentação saudável, eu quero que meu filho aprenda a brincar quietinho. Outra coisa, transtorno de ansiedade generalizado, TAG. Quem não tem ansiedade hoje em dia? O porquê que tá todo mundo ansioso? Porque você tá lá 6 horas da manhã, seu filho nem acordou, vamos andar logo, vai se vestir, vamos pra escola. Sai tomando café da manhã dentro do carro e aquela loucura. Gente, calma. É só uma criança. Aham. Ela não tem maturidade emocional. Então, se você ficar o tempo inteiro, corre, filho, anda logo, porque eu tô atrasada, porque a mãe tá com pressa, porque olha a hora, porque isso, porque aquilo, eu preciso de isso. Às vezes é uma programação que a família tem que ter. Então dorme mais cedo. Acorda Dorme mais cedo. Acorda ele um pouquinho mais cedo, porque sabe que ele vai ter aquele período onde ele Deixa as coisas vai preparadas. achar que tá acordando, mas não tá acordando, tá lá deitando, vira, aí vai com calma, vai passando a mão no corpinho, vai tirando a coberta. E Desliga assim o você ar, vai, desliga o e ruído assim branco. vai, né? Pra você acordar, porque eu não sei se isso é de menino, mas lá na minha casa é assim. A minha filha, pá, ela levanta. E o meu filho não, o Murilo, ele demora, aí eu volto, aí eu vou lá, faço café. Murilo, ó, já é tal hora, filho, vamos lá. Aí daqui a pouco volto de novo. Murilo, isso já passou meia hora, tá? Murilo, vamos, filho, vamos lá. Aí ele começa a acordar. E ele chega na mesa pro café e ele fala assim: eu não tô acordado ainda, mãe. Eu falei, meu Deus. Porque tem pessoas que são matutinas e tem pessoas que são vespertinas, né? Mas o ensino médio só tem matutino, não tem esse negócio de vespertino. Então vamos lá, vamos E acordar começar, né? cedo e desenvolver uma vida desde cedo, desde a manhã, faz com que seja tudo mais produtivo, né? Sim, com Essa certeza. fala sua a menina, né? Acho que isso é de menino. Aí a gente entra no porquê que o TEA é diferente em mulher. Porque desde quando a gente nasce, a gente tá neurologicamente mais hábil a se adaptar e a camuflar. Então, Sim. menina é mais, bora lá, tô com dor, mas vamos com dor mesmo, não tô bem, não dormi bem, mas vamos desse jeito mesmo. Um cérebro adaptado, né? Fisiologicamente, isso é cientificamente comprovado, que Sim. às vezes fala, ai, feminista, né, porque mulher é mais... Não, realmente, a gente desenvolve mais cedo, a gente tem habilidades mais cedo. Então, assim, a menina, ela tem atraso de fala, mas ela, parte motora, ela brilha, ela se comunica,
Ou ao inverso, ela fala muito fluente, mas então assim, ela se camufla. Ela Sim, nunca, porque autismo é um espectro, é um leque. Então sim, nunca é uma sim, receita de bolo. sim. Mas a menina, quando você pega, foge. Vai muito bem na escola. Não tem deficiência de aprendizagem, fala bem. Ela só não gosta de brincar, é tímida, é mais quietinha. A Opa, parte sabe? social, às Por vezes. isso. Então, essa fala sua me lembrou isso. Existe uma diferença bem grande em autista e mulher do que Aham. em homem. A prevalência é mais em homem 4 vezes do que em menina. O diagnóstico de menina é mais tardio por conta dessa camuflagem. Então, Entendi. assim, tem uma diferença entre TEA e menino e menina. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando essa criança autista, ou até ali o adolescente, essa pessoa ela fica entrando em crises, sabe? Uhum. Crises de agressividade, emocionais, enfim. Como que é que um profissional neurologista pediátrico ele pode pensar em atuar? É um medicamentoso? Como é que vocês lidam com isso? Sim, então assim, eu sempre explico que manha e birra tem até um ponto, que é manha e birra. 30 segundos a 2 minutos, na qual você tira o foco da criança e ela aceita outra coisa, você acaba cedendo o que não é o ideal ceder, mas você acaba cedendo aquilo que ela quer e ela nem tem mais interesse, Uhum. entendeu? Então, assim, a gente precisa de alinhar a questão de a birra é isso, a mãe é isso. Rapidamente você tirou o foco, ela parou. A crise dura horas, por motivos incomuns, e na qual você precisa de ter, mais uma vez, o amor, porque não tem o que fazer. É abraçar, é acolher, é tentar proteger a criança dela mesma, de automutilação, mordida, arranhão, essas coisas. E a parte da medicação, as mães têm muito medo, mas não precisam de medo de remédio, sendo uma posologia. Posologia é dosagem, a Uhum. dose e a forma de administrar correta. A medicação é um refúgio, é um resgate para essa criança que está sofrendo. Uhum. Porque quem sofre é ela, principalmente quem não consegue ter controle emocional. Sim. Então, quando a gente pensa em risperidona, em aripiprazol, a gente está pensando em medicações que vai tirar um pouco dessa rigidez comportamental, da irritabilidade, da rigidez cognitiva, da dificuldade de comer. Então, assim, tem a fama, né? Risperidona engorda. Ela tem uma facilidade de ganho de peso, sim, porque aumenta a fome. Uma das causas mais comuns de queixas maternas, enfim, falo materno generalizando, é a seletividade alimentar. Uhum. Se ela tem seletividade alimentar, vamos dar um remédio para aumentar a fome. Mas se você fornecer pão, macarrão, cheetos, Ela vai fine, só ela comer vai isso. engordar. Então, é uma aumentar o apetite para você abrir o leque, fazer comidinha, fazer salada de fruta, fazer fine de suco batido com gelatina incolor. Sabe, assim, é a hora de você entrar em ação e fornecer coisas saudáveis para ela aumentar o leque de paladar. Uhum. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Isso, a Porque seletividade alimentar e o sono. e a mãe ter tempo de É, realizar todas essas atividades dentro de casa para alimentação. Marília Lara. Hoje as mães falam isso, mas eu não tenho tempo, mais isso, mais aquilo. Mas assim, É, existe muitos lugares que fazem coisas saudáveis, né? Às vezes é questão só de escolha, aonde comprar. sim. Eu sempre dou o exemplo do pão. Pão industrializado. Passa com o carro em cima, espera uma meia hora. Ele vai voltar a ficar do formato normal. Pode deixar ele dias-luz fora da geladeira que ele não vai mofar. Sim. Faz um pão caseiro e faz o mesmo. Sim. Às vezes não é uma 2 dias, questão de 3 só dias. alimentos extremamente saudáveis, granola, chia, linhaça, aveia. Eu também não é minha rotina isso. Eu tento, mas não é minha rotina. Mas a gente tenta passar numa padaria de confiança e comprar um pão caseiro. Sabe aquele Sim, tio que faz pão na esquina, que faz um queijo que você sabe que é de qualidade, uma salada de fruta? É escolhas. sim. Doutora, qual que é uma mensagem que você gostaria de deixar para as famílias que ainda não te conhecem? É uma coisa muito difícil para mim é falar de mim mesma. Eu trabalho na terapia e eu trabalho muito essa questão de autoconfiança, né? Eu tenho traços emocionais da infância que não me permitiram. Eu fui criada para cuidar de casa. Então, assim, o que eu posso falar é buscar o meu atendimento não é buscar o diagnóstico. É buscar alguém para entrar na família
e tá com vocês até o dia que vocês falam, doutor, agora eu posso andar com as minhas próprias pernas. Isso com 15 anos. Às vezes a gente vai ser tão amigo que vai além disso. Mas não é só um médico para dar um laudo e tchau, toma esse remédio. É uma pessoa que vai estar ali todos os dias. E quem é meu paciente sabe do que eu tô falando, porque depois das 9h30 que minha filha dorme, eu tô lá no WhatsApp, vendo vídeos, vendo crises, orientando. Eu estudo, além da neuropediatria, motricidade fina, diversões de conduta, aba, para mim tá orientando essa família, porque eu sei que recurso financeiro é infinito quando tá dentro do transtorno. Sim. Para estar orientando o melhor que eu posso de uma forma mais cientificamente possível, para dar respaldo para essa família em ajudar, e não só medicar e laudar. Sim. Para mim não é isso, meu objetivo não é laudo e remédio. Meu objetivo é desenvolver essa criança para uma vida. E é isso minha missão de vida. E uma mensagem que você daria para as famílias que já conhecem o teu trabalho, que já acompanham? Me falam a verdade. Pode vir com críticas construtivas. Não, doutora, você não deu o laudo do meu filho na primeira consulta. Não, seu filho não é um laudo. Seu filho não se resume a um laudo. Mas falem o que acham, o que pensam, dão elogios. Todo mundo gosta de elogios. E a gente... eu respiro isso. Eu acordo isso, eu respiro isso, eu vivo isso. Eu cantarolo músicas para minha filha, aprendendo a parte da fonia. E às vezes a gente tá tão cansada que uma mensagem... Ontem eu recebi um monte de mensagem boa, sabe? Uma mensagem de doutora, olha, meu filho não falava e agora ele falou a primeira palavra. Que bênção. E, foi graças à sua conduta. Elogia e não desista. Não é fácil, não vai ser com 3 meses, vão ser com 6 meses, 1 ano. Anos. Então, assim, o desenvolvimento infantil não é só o primeiro ano de vida. O desenvolvimento infantil é até terminar a fase escolar. Sim. Depois que terminou a fase escolar, ele tem maturidade emocional e capacidade científica e técnica de desenvolver a próxima etapa da vida. E aí, é isso. Então, assim, a criança não vai ser tratada até os 3 anos de vida. Sim. Porque depois dos 3 anos de vida vai vir a fase escolar. Sim. Que aí 4 anos entra na escola. Acabou o ensino fundamental, vem o ensino médio. O TDAH, o TOD, o TEA, a deficiência intelectual, a paralisia cerebral, ela não acaba aí. Sim. Ela é pro resto da vida. E eu quero que a criança tenha vida. Eu não quero que ela seja dependente da pai pro resto da vida. Com certeza, com certeza. E para finalizar agora, aonde é que as pessoas podem te encontrar? Fazer o marketing da Dinorá na Neuro Readaptar, em todas elas. Eu atendo em Luanda, eu atendo em Colorado, eu atendo em Maringá e eu atendo em Arapongas na Neuro Readaptar. Eu tenho meu Instagram profissional, que tem o link de acesso ao meu WhatsApp, né? Vai ter uma secretária que vai estar te respondendo. Full time, assim, tempo que for necessário. E aí a gente vai estar agendando, remanejando a agenda. Qual que é o Instagram? Marília Seco, aquela que tem que pensar no Instagram. Doutora Marília Seco. Com 2 Cs? Com 2 Cs, SSCO. Porque é o nome da minha avó. E a minha avó foi a figura mais importante na minha vida. Então, quando foi para mim escolher o marketing, assim, eu tenho Lara, né? Que é o nome da minha filha. Mas eu achei que o Seco seria mais forte, digamos. Então, doutora Marília Seco, tá a minha fotinha lá. Eu tô começando, então a gente tá tendo bastante engajamento de começar uma cronologia exatamente disso que a gente veio falar. Dos primeiros sinais do diagnóstico precoce. Então, eu tô pegando vídeos da minha filha, de quando ela é típica até hoje, não tem diagnóstico, graças a Deus. Eu já fui a mãe louca que levou em outro neuropediatra, porque a gente sempre tem medo. Acordar mais de 7 vezes à noite num bebê também é um sinal de alarme, e a minha filha teve esse. Então, eu levei no neuropediatra. E aí, essa explicação de visão, balbucio, eu pego da Lara e tô jogando na rede social, explicando. Então, eu acho que o visual, você ver e explicar, escutar eu explicando, vai ficar mais fácil o entendimento. Doutora, muito obrigada. Pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por você transmitir tanta informação para a gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão
se identificar e vão começar agora a perceber, né? O que está acontecendo, deixa eu ver se eu preciso de um alerta, se eu preciso procurar um profissional desse, tá bom? Desejo tudo de bom, né? Que realmente a sua profissão, a sua carreira, ela seja brilhante e que você possa, sim, ajudar muitas pessoas. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e amor é uma coisa que não falta em mim. Eu faço sempre, desde a atenção primária. Essa questão do que o paciente pensa de mim, desde a atenção primária, eu faço tudo com muito amor, muito humanismo, muita reciprocidade, muito respeito. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Tudo no início é difícil, mas depois que a gente engaja, a gente brilha, né? Sim. Então, eu já tô começando a brilhar e isso é visível. As pessoas que estão ao meu redor falam: Nossa, Marília, você tá mais bonita, sua pele tá melhor, você emagreceu. Não, eu não emagreci nada. É só uma questão que eu tô feliz. Sim. Porque eu tô trabalhando no que eu gosto, no que eu amo, no que eu quero, no que eu sempre sonhei. E eu só tenho a agradecer a você pelo espaço. Como eu disse no começo, você me deu a primeira porta e abriu várias janelas e foi de você que eu comecei. Então, eu vou ser eternamente grata pela oportunidade. Não tenho nem o que falar, assim, é até difícil de me expressar. E você é sempre muito bem-vinda. Gratidão. Muito obrigada a todos que participaram, né, que presenciaram esse episódio do RehabCast e até o próximo episódio.